Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre condução elétrica, né? Temos uma aula completa do capítulo 4 hoje. E vamos conceituar o que vai a ser corrente elétrica. Tá? Também a densidade de corrente, né? Vai estar embutida aqui dentro. Como é que os portadores de carga num condutor reagem à aplicação de um campo, né? Portadores sobre a ação de um campo. Lei de Ohm, né? Princípio da conservação da carga. Na verdade, isso vai ter uma implicação numa das equações de Maxwell, né, na forma final. Dissipação, né, mais precisamente intercâmbio de energia. Entre portadores, né, e o campo. E, finalmente, como é que é feita a formulação de problemas de fronteira em condutores. Então, falando em geral, né, materiais que têm essa propriedade de condução, né, metais, né, em geral, né, e semicondutores. O que determina se um material tem essa propriedade de condução é a estrutura de bandas de energia, né? Então, representando de forma bem simples, né? Quando você tem átomos isolados, né? Um átomo isolado, a gente sabe que a teoria quântica prevê que um átomo possui níveis discretos de energia, né? Quando você começa a formar um sólido, o que acontece, né? Você pega dois átomos. Então, o problema a ser resolvido é um problema de dois átomos, né? Então, para determinar os níveis de energia do sistema de dois átomos, né, tem as equações da mecânica quântica, equações de Schrödinger, mas aí, quando você tem os níveis de energia, começam a subdividir, certo? Devido à interação dos átomos, acontece essa separação de níveis de energia. Né? Quando você começa a formar muitos átomos, né, o problema é mais complexo, né? Mais átomos, tá certo? Então, os níveis de energia começam a ter separações, né? Ou seja, um átomo isolado, os níveis de energia que o elétron assume são discretos. Quando você tem muitos átomos, essa separação, esse split de energia começa a ficar tão próximo a esses níveis que você começa a formar faixas de energia, né, permitidas, certo? E tem... Para alguns sólidos é muito fácil os elétrons se soltarem dos átomos e ficarem com mais energia, tá certo? E ficarem transitando, né, no sólido. Né? Então, se você for ver, na realidade, no sólido você não tem níveis discretos de energia, você tem bandas de energia, certo? E quando você resolve o problema completo no sólido, você vai formar faixas de energia permitidas, né? Isso aqui é energia, que o elétron pode assumir, e níveis em que não há nenhum nível de energia, e regiões que não têm nível de energia possível, né? Então, essa distância aqui, que é chamada energia de gap, né? Os elétrons que estão mais com energia mais baixa, só que eles ficam mais presos, menos energia, né? Para se mexer, certo? E os que, se você puder adquirir energia para atingir essa banda de valência, né? Desculpe. Essa banda que chamamos assim, banda de condução, banda de valência, se os elétrons podem atingir esse nível, é que eles estão mais ou menos livres para se mover no átomo, né? Então, quando isso aqui é grande, tá certo? Você tem mais ou menos um isolante, certo? Quando isso se torna pequeno, ou seja, o que quer dizer pequeno? Bom, quando a energia é da ordem de 1, né, elétron-volts, certo? 1 elétron-volt é mais ou menos a energia que um fóton visível tem, aproximadamente, né?
precisa calcular a relação entre comprimento de onda e energia, né? Você pode determinar, tá certo? Então, um fóton pode interagir com um elétron e botar ele para a banda de condução se ele tiver, mais ou menos, o fóton tiver um eletronvolt, isso aí dá um fóton de luz visível, tá certo? Bom, então, isso aí você, quando tem esse tipo de distância, você tem um bom isolante ainda, mas é um semicondutor. Certo? E se esse nível é praticamente desprezível, né, às vezes a interseção do fundo da banda de condução e do topo da banda de valência, então você tem, quando esse EG é praticamente nulo, né, você tem aí o condutor. Né? Os metais geralmente têm essa propriedade, tem tantos elétrons, né, cada átomo é tão pesado que os elétrons facilmente se soltam do átomo quando você se junta com outros átomos pesados, tá certo? Tem mais facilidade, né? Então, geralmente, os átomos pesados, que são os metais, têm essa propriedade de condução facilmente, tá certo? Então, o transporte em condutores é modelado pelos elétrons, né? Em semicondutores, é modelado pelos elétrons também, mas só que tem os elétrons que se movem na banda de condução e os elétrons que se movem na banda de valência. Os que se movem na banda de valência, a gente convenciona que tem uma carga equivalente positiva se movendo no sentido oposto, né? Que é a lacuna, tá certo? Mas são elétrons que se movem, né, entre átomos, ocupando níveis disponíveis. Né? Um elétron sai daqui e entra no nível próximo. Então, o movimento não é tão livre assim, tem mais inércia, né? Então, é diferente. Então, o transporte de lacunas é diferente do transporte de elétrons, porque a liberdade é diferente em cada caso, né? Certo? Mas, em geral, a gente quer falar de materiais que têm essa possibilidade dos portadores estarem razoavelmente livres e se moverem, né? A gente quer saber quais são as propriedades de transporte desses materiais, como é que essas cargas reagem à aplicação de um campo, assim por diante, né? Então, surge naturalmente o conceito de corrente elétrica, né? É um parâmetro importante que se mede no circuito, né? Você tem o circuito, né, aplica uma diferença potencial, tá certo? Tem resistores, etc., indutores, né? E aparece aí uma corrente I, né? Na aplicação de uma tensão V, certo? Então, no ponto de vista eletromagnético, né, se você tem uma seção transversal S, né? E se no instante de tempo ΔT, a quantidade de carga que atravessa essa seção transversal, não importa de que forma, tá? É ΔQ. Então, nós temos uma corrente instantânea, né? Quando esse tempo começa a ficar muito pequeno, no limite, né? ΔT muito pequeno, tá certo? Você tem aí a corrente instantânea. I, né? No nosso curso, ele vai chamar de I maiúsculo, tá certo? Porque a gente vai reservar a letra minúscula quando essa corrente varia no tempo, tá certo? Enquanto ela não variar no tempo, a gente vai chamar de um I maiúsculo, tá certo? Isso aqui na realidade, a taxa de variação, né, dQdt, certo? Unidade, bom, a corrente elétrica tem unidade de Coulomb por segundo, que é o ampere, né? Certo? Bom, observe que essa definição, a gente não sabe direito como é que está o movimento microscópico de portadores, né? Isso é uma definição de um parâmetro que a gente chama de macroscópico, certo? Porque não importa o tamanho da seção transversal, né? Pode ser uma coisa gigantesca. Você mede a quantidade de carga que vaza no tempo ΔT, faz a razão, tem a corrente. Tá? A pergunta é, como é que está microscopicamente o transporte, o movimento de cargas dentro de um condutor? Né? Então, a corrente não dá essa resposta, certo? Só dá o resultado final. Então, quem dá essa resposta é o que a gente chama de densidade de corrente. Né? A gente precisa de grandezas microscópicas, por quê? Porque nossas equações de Maxwell
As nossas equações de Maxwell são equações diferenciais, ponto a ponto, e precisa saber em cada ponto do material como é que é localmente a corrente ali, né? Para ser bem simples inicialmente, imagine que um condutor, né, ele tenha N portadores móveis por unidade de volume, tá certo? E são elétrons, né? Mas digamos que a carga de cada portador seja Q. Pode ser, por exemplo, um gás ionizado em que os íons estão se mexendo, certo? Você tem carga positiva. E tem também elétrons se mexendo, tem carga negativa. Tem todo mundo se mexendo lá. Tá? Mas digamos que você só tem um tipo de portador, carga Q, não importa o valor. E digamos que, por simplicidade, todos os portadores tenham a mesma velocidade U, certo? Todos. É uma hipótese extremamente irreal, né? Porque num material real, o portador vem aqui, colide, certo? Colide, não tem a mesma velocidade U, né? Ele tem, se tem um campo elétrico, ele vai acelerar, vai chocar, vai mudar de direção constantemente, e vai ter essa velocidade que não é constante. Mas vamos admitir isso, e depois a gente vai fazer a hipótese mais real, certo? Bom, o que mais? Então, eu quero calcular com essas propriedades, né? Eu quero calcular a vazão, né? A corrente, que atravessa um paralelepípedo, tá certo? Então, veja, digamos que a velocidade esteja nessa direção aqui, né? Certo? Eu vou construir um paralelepípedo cuja aresta está na mesma direção desse vetor velocidade, tá certo? Assim. Aqui é a entrada, né? Estamos olhando de frente, tá? Isso aqui, se eu olhar a seção transversal, né? Isso aqui é algo assim, tá certo? Eu vou só desenhar em 2 dimensões para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Então, aqui você tem um paralelepípedo visto de frente, você só vê um paralelogramo, na verdade, né? E olhando visto de lado, né? Olhando de frente, você teria algo assim, tá certo? A parte de entrada está aqui. Como isso aqui está inclinado, a parte de saída está lá em cima, tá certo? Então, a gente veria algo assim. Não? Se eu botar um pouquinho de lado, a gente veria algo assim. Deslocar um pouquinho para a gente ver em perspectiva, tá certo? Isso não está, veja, isso aqui não, pode dar a sensação que isso aqui está no mesmo plano, né? A tampa não é, tá certo? O mesmo plano seria mais ou menos assim, certo? Seria aqui. Para a gente ver que existe uma diferença. Tá? Ele está inclinado para cima, tá certo? Ou seja, isso aqui é um volume, é um sólido, tá certo? Aqui está o vetor velocidade. Aqui está a área de entrada, que é essa área aqui, certo? A gente vai chamar isso aqui de ΔS. Tá? Essa área aqui. Aqui tem uma área de saída, né? Aqui está a normal para fora da área, tá certo? Né? Então a normal está ortogonal aqui, tá certo? Está mais ou menos fazendo assim, né? Certo? Vamos chamar isso aqui, essa largura, tá certo? Vou chamar de W. Né? Vamos chamar isso aqui de... Eu preciso disso? Acho que não, né? Talvez não precise, só para ver. Diga. Esse uso é referente à velocidade de deriva? Não. Estou dizendo que estou fazendo uma hipótese, não estou falando de velocidade de deriva, não. Isso aí vai chegar daqui a pouco. Estou dizendo que nesse condutor fictício, todo mundo tem a mesma velocidade. Certo? Não tem colisão, não tem nada. Certo? Todo mundo está igualzinho, mesma velocidade. Né? Porque isso me permite calcular a corrente nesse caso. Né? Tá certo? Então, muito bem. Então, veja. Esse paralelo ficou meio atrapalhado. Deixa eu botar ele aqui embaixo. O volume desse paralelogramo
é essa área, ΔS, vezes essa altura aqui, ó. Certo? Isso aqui seria... ora, veja, se num tempo ΔT, né? Se você tem um portador entrando aqui, num tempo ΔT, ele está saindo do lado de cá, certo? Se esse comprimento for o ΔT, certo? Né? Certo? Então, eu vou construir um paralelogramo, o ΔT, ou seja, que é exatamente o tempo que leva para um portador entrar e sair, entre entrar e sair, né? Então, isso aqui, bom, a normal, a superfície é N, né? O vetor ρ faz isso, esse ângulo aqui é θ, certo? Isso aqui é o ΔT cosseno θ. Ora, se a densidade de portadores é N, então a quantidade de carga que está aqui dentro, ΔQ, a quantidade de carga que entrou e saiu, tá certo? Né? O que vazou através de uma dessas áreas, no tempo ΔT, é N vezes o volume, N é a densidade de portadores, tá certo? O volume vai ser quanto, né? A área ΔS vezes a altura, tá certo? Vai dar ΔS vezes o ΔT cosseno de θ. Isso é o número de portadores que entrou nessa área, tá certo? Que é o mesmo que saiu do outro lado. Né? O tempo de trânsito é ΔT, é o tempo que ele leva entre entrar e sair. Então, essa quantidade de carga se moveu e a nova quantidade de equivalente entrou, certo? Então, a quantidade de carga que atravessou a área é quem? É isso, que é o número de portadores, vezes a carga de cada portador, que é Q. Então, é Q, N, ΔS, U, ΔT, cosseno θ. Né? Daí eu tenho a corrente, certo? I igual a ΔQ sobre ΔT. Né? Certo? Que vai dar... na verdade, a corrente que atravessa, né, isso aqui. Né? Então, isso aqui vai dar... ΔQ, ΔT vai dar... que N, né? Aparece aqui o ΔS cosseno de θ, certo? Isso aqui nada mais é que o produto escalar do vetor com o vetor área atravessada, né? Ok? Ou seja, para essa hipótese simples, né, a corrente que atravessa essa áreazinha ΔS, né? Chamando de I, tá certo? Vai ser a carga vezes N, vetor velocidade, de todo mundo tem a mesma velocidade, escalar, produto escalar com o vetor área ΔS, certo? Ok? Na verdade, eu poderia botar um ΔI. Se a área fosse maior, então seria, né, uma soma de correntes. Mas vamos chamar de I por enquanto, para manter a anotação aqui do livro, tá certo? Bom, essa hipótese não é real, né? Porque não é verdade que todo mundo tem a mesma velocidade, tá certo? O que eu posso dizer é o seguinte, que você tem vários grupos de portadores, alguns com velocidades muito próximas, tá certo? Então, você tem K grupos, o Késimo grupo tem o quê em comum? Bom, o Késimo é aquele que tem todos a mesma velocidade. Você pode ser só um portador, né? De todos os portadores que você tem. Bom, então, o Késimo grupo tem velocidade, o K. A densidade desse grupo é NK, né? E a carga continua sendo Q, certo? Bom, então, a contribuição para a corrente desse grupo de portadores, né, é um IK, só dele, né? Só desse grupo aqui, que é esse modelinho aqui, tá certo? É Q, NK, o K, produto escalar com ΔS. Né? Se eu tiver M grupo, não é K grupo não, desculpa, M grupo, né, o Késimo, né? M, aliás, M não, K maiúsculo grupos. Né? Então, para eu calcular a corrente total, eu somo as correntes de todos os grupos, tá certo? Então, a corrente total vai ser soma de K igual a 1 até K maiúsculo de IK. E aí eu teria a corrente agora, levando em conta que os portadores têm velocidades diferentes. Eu tenho grupos que têm densidade NK, pode ser um portador por unidade de volume, tá certo? Pode ser vários, né? O número pode ser variável, tá? Então, a corrente total vai ser
Q soma K igual a 1 até K maiúsculo, NK, o K, produto escalar com delta S. Ou seja, saiu da soma que não depende da soma, né? O Q e o delta S, tá certo? Bom, então a pergunta é o que é isso aqui, né? Ora, se eu fosse definir uma velocidade média de portadores, eu ia fazer uma média ponderada, né? Se a densidade de portadores total é N, cada grupo tem um peso NK sobre N, né, da quantidade total de portadores. Então, a velocidade média seria o quê? Uma média ponderada com esse peso aqui de cada peso de velocidade. Seria a soma de K igual a 1 até K, desse peso que é NK sobre N, o K. Né? Seria assim que eu calcularia a velocidade média de portadores, que é um parâmetro que eu posso ter mais tangível, né, do que a velocidade de cada um, né, ou de um dado grupo. Eu não sei como achar esse grupo, tá certo? Dentro do solo, mas a média eu sei, né? Então quer dizer o quê, né? N é um parâmetro que é mensurável, o número de portadores livres, né, num condutor. Então tem o quê? N vezes a velocidade média é igual a soma K igual a 1 até K maiúsculo, NK, o K, certo? Então, tudo isso para dizer que essa soma aqui tem um significado. Isso aqui é a densidade total de portadores, velocidade média dos portadores. Né? E aí você tem que a corrente, num elementozinho, né? Eu poderia chamar agora de ΔI, tá certo? Num pedaço diferencial, cuja área diferencial é ΔS, a corrente que passa naquele pedacinho é um ΔI igual a N, Q, velocidade média, densidade total de portadores, velocidade média, produto escalar com ΔS. Né? Então, nesse sistema, esse parâmetro aqui é um parâmetro que tem uma propriedade importante, né? Certo? Ele é um vetor do tipo densidade de fluxo, porque ele dá a grandeza final quando ele é trabalhado junto com a área, tá certo? Na forma de produto escalar, isso quer dizer fluxo, né? Fluxo de carga. Então tem uma densidade de fluxo aqui. Que vetor é esse? Bom, é esse que ele define o vetor J, que é um vetor agora que é colinear com o vetor velocidade média, certo? Ele vai ser tão maior quanto maior a densidade de portadores e quanto maior a carga de cada portador. Então isso aqui vai dar NQ V. Né? Então, você tem aí agora a definição de algo que é local, certo? O vetor densidade de corrente né? Aqui tem o quê? Densidade de carga dos portadores, né, em movimento, certo? E às vezes a velocidade média, né? Então, isso aqui também pode ser escrito como ρ, tá certo? Em que ρ é a densidade de cargas dos portadores. Então, a densidade corrente pode ser escrita dessa forma aqui. Então, isso é uma grandeza microscópica, né? Ρ vezes a velocidade média, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, se eu tenho agora um sólido, né? Com seção transversal, chamada de sigma, certo? O vetor área diferencial é d sigma. E se a densidade de corrente num ponto é J, certo? Quer dizer que a corrente total que flui nesse sólido, que é uma grandeza escalar, né, é a soma dos ΔIs, vai dar a integral, né, de J d sigma. Né, na seção transversal sigma, certo? Então, essa é a grandeza que dá a informação de para onde as coisas se movem localmente e quão grande é essa densidade, né? Certo? E vale ρ vezes velocidade média, né? Velocidade que você falou aí de arrastamento, né? Certo? Bom.
pergunta é como é que pode, certo, num sólido, né, os portadores eles colidem o tempo todo, né, são sujeitos a variações de temperatura, né, no seu movimento. Quando tem um campo aplicado, que eles devem ser acelerados, como é que essa velocidade média adquire um valor constante, né? Essa é uma boa pergunta, né? Está todo mundo sendo acelerado, certo? Você aplica um campo, daí o campo acelera também, né? Porque força igual a massa vezes aceleração, né? Então, vão ser acelerados. Mas o que acontece? Eles colidem, são acelerados e colidem, né? Então a pergunta é como é que se comporta essa velocidade média no regime permanente, certo? Com esse processo conjunto. Campo aplicado, colisões. Campo aplicado, colisões. Tá? O fato é que essa velocidade média atinge o valor constante. Por incrível que pareça, né? Então é isso que a gente vai mostrar aqui, certo? Na realidade, a gente vai usar apenas a argumentação para demonstrar isso. Tá? Ora, o que acontece? Você tem um sólido, né? Condutor, né? Suponha que você deixe esse condutor isolado, né? Certo? Ele não é um supercondutor, não, é um condutor tradicional. Né? Deixa o condutor isolado, sem aplicação de campo. Né? O que a gente espera? Suponha que a velocidade média, inicialmente, a gente chegou num estado inicial, em que a velocidade média é V0, certo? Bom, se o tempo médio entre colisões é tal C, certo? É de se esperar que depois de algum tempo, independentemente do valor de tal C, mas é de se esperar, se a velocidade média começou no estado inicial V0, se esse condutor está sozinho, isolado, não tem ninguém fazendo esse movimento permanecer em movimento, né? Então, é de se esperar que essa velocidade tenda a quantos? A zero. Certo? Se o tempo de colisão é da ordem tal C, vai ter um tempo típico que vai levar para isso acontecer, né? Isso vai cair mais ou menos de forma exponencial, tá certo? Porque muitas partículas, né? A tendência é que a coisa vai continuamente caindo, né? E vá para zero. Depois de bastante tempo, né? Mas qual é o tempo característico dessa queda? Deve ser o tempo de colisão, certo? Tá? Então, a ordem de grandeza, é claro que depois de 10 tal C ou 5 tal C, realmente está zero, né? Mas a ordem de grandeza é tal C, né? O parâmetro que vai dizer quanto tempo vai levar é tal C, certo? Né? Se isso é um processo exponencial, quer dizer que a taxa de variação, né, dessa velocidade média é proporcional à velocidade e cai exponencialmente, certo? Deve ser algo assim, né? Menos 1 sobre tal C vezes V. Né? Esse é um processo que governa qualquer coisa que decai exponencialmente. Né? A derivada da grandeza, certo? É proporcional à grandeza, mas com um sinalzinho negativo. Se fosse positivo, ia subir exponencialmente. Né? Certo? Solução dessa equação, né? Na verdade, eu já fiz direto, né? Mas era para colocar, bom, se vai cair exponencialmente, vai cair V0, né? Exponencial de menos t sobre tal c. É de se esperar que a velocidade permaneça sempre na mesma direção, a média, né? Se ela começou em V0 numa direção de sentido, ela caia nessa mesma direção de sentido, não fique mudando de direção. Né? Na média, continuamente vai variando até dar zero, tá certo? Essa seria a forma que cai, e isso é governado por essa equação, né? E a gente agora vai ver o significado disso, tá certo? Ora, pega um pedaço do grupo de portadores, tá certo? Coordenada x, no tempo dt, isso aqui vai para dx, né? Na média, né? E o v é dx dt, tá certo? Esse grupo tem massa dm, né? E a carga total é dq, certo? Então, esse pedaço de volume aqui, chamado de dv, tem uma carga total dq e uma massa dm. Na média, a velocidade é v, ou seja, no tempo dt,
Você tem essa variação, né, V igual a dx dt. Então, a equação que nós dissemos que governa a velocidade é dv dt, né? Menos 1 sobre tal c vezes v. Se eu multiplicar pela massa, vai dar o quê? dm. É bom chamar outra letra, né, para não confundir com isso aqui, chamar de delta, tá certo? Diferenciais que dizem respeito a coisas distintas, né? Uma é volume, tá certo? A outra é variação do tempo, né? Então, no volume, a diferencial é delta, tá certo? Delta, né? E no tempo, a variação é a diferencial d, né? Então, aqui você teria delta m V é dx dt, então isso aqui vai dar o quê? Posso botar assim, d2x dt2, né? É igual a menos 1 sobre tal c vezes... multiplicar por delta m vai dar menos delta m, né? Sobre tal c vezes v, né? Certo? Então isso aqui é o quê? Massa vezes aceleração é a força que está atuando sobre esse elemento de volume ΔV de portadores. É a força que tem, tá certo? Sem a aplicação de um campo. Então, é como se o sólido ele tivesse uma força, chamada de V, certo? Esse V não é associado a esse V, não. Esse aqui é de viscosidade, né? Força de atrito viscoso. Ela é proporcional à velocidade e se opõe ao movimento. Tem um sinalzinho negativo. É uma força que se opõe ao aumento da taxa de variação, né? Se opõe à aceleração, tá certo? Você quer acelerar, mas ele puxa para trás. Então, é a força de atrito viscoso. Então, um sólido natural, um condutor, certo? Ele se comporta como sendo uma areia movediça. Né? Você quer se mexer, mas a tendência é parar e não conseguir se mexer. Então, tem uma força de atrito viscoso. E a equação que governa é essa. Delta M, d2x dt2, né? Que é massa vezes aceleração. Vou botar assim por enquanto, tá certo? Menos delta M sobre tal C vezes V, né? Ok? Muito bem, se eu agora tenho um sólido sob a ação de um campo, aplico um campo elétrico, tem uma nova força que vai atuar sobre a massa sobre o volumezinho de portadores, delta V, né? Tem a força que já tinha antes, que é essa aqui, FV, e aparece agora a força elétrica, né? Então, sobre aqui vai ter a força do sistema, que é FV, certo? Mais uma força FE. Então, agora a equação que governa o sistema é massa vezes aceleração igual a FV mais um incremento FE. Né? Ou seja, menos delta M sobre tal C vezes V, mais a carga, que é delta Q, vezes o campo aplicado. Né? Então, aí nós temos a equação de movimento. Voltando para isso aqui, que é dV dt, né? Fica assim. A equação modificada fica delta M, delta M dV dt. Certo? Passa para o lado de cá esse termo, mais delta M sobre tal C vezes V. Antes era zero, agora com a presença do campo é um termo não homogêneo aqui na equação diferencial, né? Delta Q vezes zero. Certo? Ora, se a densidade de portadores é N e a massa de cada portador é M e a carga é Q, né? Elétron, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, a massa, carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, esses seriam os parâmetros. Isso aqui é N portadores por metro cúbico, certo? Metro menos 3 a unidade, né? Então, você tem que delta M é a massa de cada portador
vezes N, desculpe, delta M vezes delta V, né? Isso aqui é a densidade, a quantidade densidade de massa vezes o volume delta V. Delta Q, por sua vez, é QN delta V. Se a gente jogar aqui, né, observe que todos têm em comum esse fator aqui, né? Então, esse fator sai e fica só no lugar a massa de cada portador. M também, né? Mais M sobre tal CV. Igual a delta Q vezes 0, né? Que dá a carga, né? Carga de cada portador. Ou seja, a equação fica dV dt mais 1 sobre tal C vezes V igual a Q sobre M. Certo? Então, quando você não tinha o campo, isso aqui dava zero, dava relaxação, certo? Com a presença do campo, o que vai acontecer? Bom, tem que resolver esse sistema, tá certo? Se a velocidade inicial é V0, né? Então, a solução desse problema é V igual a, se você quiser, né? A mais B. Você resolve cada componente, depois junta tudo e dá uma solução mais ou menos dessa forma. Menos T sobre tal C, né? Tá? Se for calcular as constantes A e B, bom, no regime permanente isso aqui dá zero, né? Você tem o valor de regime permanente e um parâmetro, né, que é isso vezes tal C, e a velocidade inicial é a V0, né? Então você pode calcular a derivada inicial, né? Igual a... aliás, pode jogar aqui em T igual a zero, você tem A mais B igual a V0, e no regime permanente, quando isso aqui dá zero, dá A. Então você tem duas equações para A e B, e você resolve, isso aí vai dar V igual a Q tal C sobre M mais V0 menos essa seria a solução do problema, certo? No regime transitório, ou seja, isso aqui vai durar alguns tempos de colisão. Depois de alguns tempos de colisão, isso aqui desaparece, a velocidade V, a velocidade média, que é a velocidade de arrastamento, adquire um valor constante, né? E sua intensidade, sua magnitude é proporcional à magnitude do campo elétrico. Né? Certo? No transitório vai ter a combinação disso com isso. Tá? O que é interessante nesse modelo para a gente entender aqui, tá certo? Só para vocês entenderem bem a lógica da história, certo? A velocidade média, né? Quer dizer que está todo mundo fazendo isso aqui, certo? Mas, na média, está indo para algum lugar, certo? Está tendo uma tendência. Então, é assim que seria o movimento, né? Colisões, mas aquele grupo está... Colisões está sendo arrastado, né? Pelo campo externo, se for o caso, né? Certo? Então, é como se fosse aquela coisa, briga de cachorro e gato, mas vai sendo empurrado, certo? Aos poucos, né? Vai se arrastando. É assim que é o processo, né? Mas o interessante aqui é o seguinte, certo? Suponha que a velocidade seja uma velocidade gigantesca, né? Inicial V0, certo? Então, você pega um campo bem pequenininho no condutor. Tá? O que acontece depois de muito tempo? Esse vetor de velocidade vai se tornar algo que é na mesma direção e sentido do vetor, depois de um certo tempo. Né? Porque, veja, em T igual a zero, né? Velocidade V0, né? Depois de muito tempo, vai se tornar algo na direção de E. Então, qualquer que seja o tamanho da velocidade inicial, certo? Basta aplicar um pequeno campo no condutor, em qualquer direção, que depois de muito tempo, a velocidade vai ficar na mesma direção e sentido do condutor. Certo? Isso é interessante, né? Bom, mas vamos agora só aprimorar nosso modelo, né? É claro que no estado inicial, o condutor vai ter uma velocidade média inicial igual a zero, certo? Ele não vai estar com velocidade, né? Só se você
estimulou o condutor e desligou o circuito. Mas suponha que ele está lá parado, a velocidade inicial é zero. Então, nesse caso aqui, V0 igual a zero, a velocidade pode ser escrita dessa forma, né? Se isso aqui dá zero, isso aqui vai dar... desculpa. Q tal C sobre M. 1 menos potencial menos T sobre tal C, né? Isso aí... Isso aí dá essa... Deixa eu botar aqui rapidinho. Dá essa funçãozinha aqui, né? Cadê ela? Ou seja, depois de um transitório que depende do tempo de colisão, que é um tempo muito curto, certo? Imagina o trânsito num sólido, distância entre átomos de 3 angstroms, né? Para um elétron chegar de um sólido para o outro. Ou para colidir, pode ser algumas distâncias interatômicas, mas mesmo assim o tempo de colisão é muito curto. Então, depois de algum tempo, na prática, a velocidade adquirida pelo elétron, essa velocidade final, que é esse coeficientezinho aqui, Q tal C sobre M é. Né? Então, passado o transitório, a velocidade é constante. Tá? E com o campo, instantaneamente, a velocidade é Q tal C sobre M vezes zero. Tá? Então, isso nos diz o quê? Que a densidade de corrente na prática, a velocidade vai adquirir um valor final, que é Q tal C sobre M vezes zero. Como a densidade de corrente é a densidade de portadores vezes velocidade média, então quer dizer o seguinte, se eu aplicar um campo, eu vou ter uma densidade de corrente, vou produzir uma densidade de corrente que vai ser está faltando alguma coisa, N vezes Q, né? A densidade de carga vezes a velocidade média. Então vai dar N Q2 tal C sobre M vezes zero. Tá? Esse parâmetro aqui é o que a gente chama de condutividade elétrica do condutor, do metal, do material, certo? Sigma, por definição, esse coeficiente que apareceu aqui. Né? Densidade de portadores, quadrado da carga, tal C sobre M. Né? Observe que isso não depende do sinal da carga, certo? Olhe para cá, né? Se a carga é negativa, se ela se move para cá, velocidade média dos portadores negativos para cá, a densidade está para cá. Né? Certo? Se você tem cargas positivas movendo para cá, a densidade de carga, a densidade de corrente também está no mesmo sentido. Certo? A condutividade, que é um parâmetro que diz quão intenso é essa resposta, não depende do sinal, é quadrado da carga. Certo? Não pode depender do sinal. E é fácil perceber por que ela depende desses parâmetros dessa forma. Né? Quanto maior a quantidade de portadores livres, ou seja, maior a densidade, maior a condutividade. Quanto maior a carga de cada portador, um íon com um déficit de um elétron é uma coisa, com um déficit de 2 elétrons é outra coisa. Vai com o quadrado da carga, certo? Quanto mais longo for o tempo de colisão, maior vai ser o valor final da velocidade de arrastamento, certo? Porque demora mais, né? Então, a colisão, que é o processo que faz a viscosidade, é um processo que é menos resistente, digamos assim. Então, quanto maior o tempo de colisão, maior a condutividade. E, por sua vez, quanto maior a massa de cada portador, quanto maior a inércia, menor vai ser a condutividade. Então, são 4 parâmetros a depender da condutividade, né? E dá para saber quem está em cima no numerador e quem está embaixo. Certo? E por que quadrado? Porque não pode depender do sinal. Né? Certo? Bom, se a gente for analisar, né, vamos só olhar um pouquinho as unidades que a gente não comentou. Né? J tem dimensão de corrente por unidade de área, ampere por metro quadrado. Certo? Então, sigma a gente pode deduzir, né? Sigma a gente pode ver por aqui quanto é que vai dar, mas pode ver, sabendo o J, sabendo o campo elétrico, né? J igual a sigma E,
Observe que aplicou um campo elétrico, J está na mesma direção e sentido do campo elétrico. Ele não está no sentido oposto, certo? Porque sigma é sempre positivo, né? Para alguns materiais, certo? Tem materiais meio diferentes que a gente pode fazer uma condutividade aí, mudar o sinal, certo? Então, metamateriais, né? A gente pode fazer algumas coisas com a condutividade, né? De forma artificial, certo? Então, a unidade de sigma é o quê, né? Ampere por metro. Unidade de sigma, volt por metro. Metro quadrado, aliás, né? Volt por metro. Então, vai dar o quê? Unidade de sigma é igual a ampere por volt metro, né? 1 sobre metro, ampere por volt, né? Ou volt por ampere aqui embaixo, né? Que isso aqui a gente vai ver a unidade de resistência elétrica, que é ômica, certo? Ohm metro menos 1, né? Unidade de condutividade, certo? Já ver já alguns números aí, né? Então, esse é o resultado obtido da análise microscópica. Em materiais simples, a gente está falando de material simples, não está falando de material anisotrópico, tá certo? Nem é não linear, né? Está falando de uma coisa mais simples possível, né? Um metal tradicional. O que se obtém é que existe uma linearidade entre J e o campo aplicado, certo? E com o campo, você tem um vetor J colinear com o campo, na mesma direção e sentido, certo? Né? O coeficiente é a condutividade. Né? Quanto maior a condutividade, maior a densidade de corrente, certo? E aí, junto com isso, vem uma lei experimental, que é a lei de Ohm, né? Certo? Então, fazendo experimentos com diferentes tipos e formas de condutores, né? Aplica-se uma diferente potencial e mede-se a corrente elétrica, você tem um parâmetro que é a resistência elétrica, né? Aplica atenção, mede a corrente, né? Então, o que foi obtido por ele, né, é que a impedância resistente, chamar de Z, tá, pessoal? Aqui nas notas ainda é R, certo? Mas eu vou chamar de Z porque R maiúsculo a gente usa para coordenadas esféricas, certo? Chamar de Z, né, que Z também é usado para impedância. Então, a resistência elétrica Z, que é a V sobre I, por definição, unidade ampere por volt por ampere, que dá ohm, né? Certo? Então, o que se observou para problemas simples? Condutor de seção transversal uniforme, né? Mesma seção transversal. O que se observou? Bom, que é esse parâmetro Z. Resistência elétrica, porque quanto maior a resistência, né? Se você for ver a corrente para um dado V, né? Vai dar V sobre Z, né? Quanto maior a resistência à passagem da corrente, né? Quer dizer que... como é que está? Quanto maior esse parâmetro, para um dado V, menor a corrente. Então, por isso que a gente chama de resistência, né? Certo? O oposto disso seria a condutância, certo? Né? E sobre V seria o contrário, né? Como bem conduz o material, né? O sólido. Bom, o que se observou? Bom, para um condutor... Puxa vida, bicho. Estou passando a mão aqui, está atrapalhando para caramba. Um condutor de seção transversal, né? Uniforme. Pode ser um formato arbitrário, tá, pessoal? Não precisa ser um formato circular, não. Pode ser qualquer formato, desde que seja a mesma seção transversal ao longo do condutor. De comprimento L, área igual a sigma, né? Então, o que se observou é que a resistência elétrica era proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Mais difícil, mais longe, né? A analogia é essa. E mais fácil se a área for maior, né? E a constante multiplicativa é um parâmetro chamado de resistividade, tá certo? Kappa. Né? Você vai chamar de kappa. Então, a resistência elétrica é kappa, que é a resistividade, vezes L sobre sigma. Para um condutor de seção transversal, né, uniforme. Essa é uma lei experimental. Você mede as dimensões, mede com o galvanômetro na época, né, mede as propriedades, a tensão e a corrente, você tem essa propriedade. Bom, se você olhar aqui, né,
resistividade, que é esse parâmetro aqui, é medido em ohm, metro quadrado por metro, que é ohm vezes metro, né? Resistividade, certo? A gente não lida com resistividade no curso, a gente lida com condutividade, né? A gente vai conectar as duas coisas já, mas vamos ver as implicações dessa lei experimental. O que a gente faz? A gente vai pegar um condutor microscópico e aplicar a lei de Ohm, certo? Pega um condutor microscópico, cuja área é muito pequena, e um comprimento diferencial, né? A gente pegou esse condutor de forma que a seção transversal é tão pequena que a velocidade média está na direção do condutor, certo? Tão pequena a seção transversal que a velocidade média só tem um caminho, que é ao longo do condutor, né? E o comprimento diferencial. Bom, se a tensão aqui é V, e aqui seria V, né? Se a corrente está fluindo, né? Delta I, tá certo? Chama de delta I. Delta I, delta maiúsculo. Delta I está entrando aqui, tá certo? Então, o campo elétrico estando para cá, né? Quer dizer que o potencial está caindo. Isso aqui é V menos delta V, né? Então, a diferença de potencial, esse menos esse, que é menos delta V, delta L, né? Desculpe. Vou botar as letras corretas aqui, pessoal. Delta maiúsculo é associado à área e esse delta aqui, a queda de potencial, é associado ao comprimento, né? Então, isso aqui vai dar um delta L, tá certo? Então, potencial aqui menos aqui, que vai dar o campo elétrico, certo? É isso menos isso, é menos delta L. Delta V aqui. Menos delta V, delta L, né? Certo? Né? Então, a magnitude, isso aqui está vetor, né? Mas a magnitude, isso aqui é o vetor, tá certo? Chamar de Z aqui, tá certo? Então, Z seria menos delta V, delta Z, no caso, se fosse o comprimento delta Z, né? Certo? Então, menos delta V, delta Z, né? Mas olhando agora a magnitude, o campo elétrico, então, a magnitude dele, se ΔV for positivo, tá certo? É igual a ΔV, né? Delta Z, né? Ora, ΔV pela lei de Ohm é o quê? É a área, a resistência elétrica, Z delta I, né? Sobre delta Z, né? E a resistência elétrica, quem? É igual a resistividade, comprimento de delta Z, sobre a área sigma, né? Delta Z, né? Delta I. Está certo aqui, pessoal? Não, está certo. Delta I sobre delta sigma, que eu chamei, né? Delta sigma, né? Delta I, delta sigma, certo? Então, cancela aqui, vai dar campo elétrico igual a resistividade, delta I, delta sigma. Isso aqui é a densidade de corrente J, né? Então, E igual a resistividade vezes J, né? Certo? Colinear, certo? Né? Na análise microscópica, ele falou que J é igual a sigma E, né? Foi? Ou seja, é porque o kappa é o inverso da condutividade. Né? Observe que a gente obteve a mesma relação da análise microscópica, que não tem nada a ver com o idioma, nada, só princípios básicos, certo? J é colinear com o campo elétrico, o fator de colinearidade é uma condutividade que depende da densidade, do quadrado da carga, do tempo de colisão e da massa, certo? A gente viu qual é a dependência microscópica, né? Agora a gente está vendo fenomenologicamente qual é a conexão entre corrente e tensão e está levando para o lado microscópico, vai dar, então, essa relação. Resistividade, na realidade, é o inverso da condutividade, né? Ou seja, a lei de Ohm implicou nessa relação aqui, ó, uma relação linear entre campo elétrico e densidade de corrente. Então, isso aqui seria a forma diferencial, né, da lei de Ohm, certo? Na verdade, isso aqui também, né?
A forma diferencial da lei de Ohm é J igual a sigma E. O V igual a ZI, microscopicamente, né, em teoria de campo, nos equivale a J igual a sigma E. A forma diferencial da lei de Ohm. Certo? Né? E resistividade nada mais é do que o inverso da condutividade. Certo? Ok? Então, aqui tem uma tabela interessante que vale a pena saber esses números, né? Para alguns materiais, né? A condutividade típica de alguns materiais. A gente, em eletromagnetismo, lida com condutividade, não com resistividade, certo? Então, em geral, com condutividade, né? O tempo todo. Tá? Então, esse é um número que a gente sempre tem que estar em mente. Para a gente saber quem são os melhores condutores, tá certo? A gente olha... A gente olha para essa tabela aqui. Né? Alumínio, mais ou menos 3,8, né? Vezes 10 a sétima. Observe que todos eles são 10 a sétima, metais, né? Em geral, a ordem de grandeza é 10 a sétima da condutividade. Ohm metro menos 1, tá certo? E aí você vê, bom, quem é o melhor condutor aqui? Prata. Depois cobre, depois ouro e, por fim, alumínio. O ouro não é melhor que a prata, nem melhor que o cobre, certo? O cobre é melhor. Mas por que o ouro é melhor no final das contas? Porque o cobre, ele oxida. Tá? Quando ele oxida, ele começa a condutividade... É claro que é na superfície, né? Você pode limpar ele, fica... mas ele por oxidar, já não é tão... não mantém as suas propriedades como o ouro. Certo? E a prata também oxida. Né? Ela escurece, vocês sabem disso. Né? Pela ação do enxofre e do ozônio. Tá certo? Não é nem oxigênio, é ozônio. Ozônio e enxofre fazem a prata começar a escurecer e perde suas propriedades. Mas se você for ver, a prata é a melhor que tem. Né? Não acontece nada com o ouro. Hã? Não acontece nada com o ouro. Não. O ouro é nobre, né? Ele não muda as propriedades. Né? A prata, apesar de ser um metal nobre também, mas ela com a ação da atmosfera que tem enxofre, que tem ozônio, começa a escurecer. Certo? E o alumínio, ele é um bom condutor também, 3,8, tá certo? Não é muito diferente aqui do ouro. Né? O alumínio, instantaneamente, quando exposto à atmosfera, ele forma dióxido de alumínio. Óxido de alumínio, né? Ele alumina, né? É um material isolante, mas fica uma capinha de uns 20 anos, mais ou menos, na superfície do alumínio. Né? Logo que exposto à atmosfera, ele forma essa capa que protege ele, inclusive. Né? Certo? Agora, vamos observar. Silício é um semicondutor, né? Mas, naturalmente, o silício é um bom isolante. Ó. 4 ordens de grandeza de condutividade abaixo dos metais. Por que os semicondutores são interessantes? Tecnologicamente, porque você pode modificar essa condutividade e chegar em 10 a sexta, tá certo? Ou próximo de 10 a sétima, né? Bem próximo. Você dopa, né, um material no processo de fabricação, então você tem as bandas de energia, né? Valência e condução no semicondutor, daí você bota níveis de energia no meio aqui, né, fazendo isso. Daí você tem, facilmente, você consegue fazer com que os elétrons você forma lacuna de um lado e elétron do outro lado. Você vai aumentar a condutividade, né? Bom, a gente pode estimar, por exemplo, o tempo de colisão de um bom condutor, sabendo agora o valor de condutividade, né? E sabendo a dependência dela com os parâmetros microscópicos, tá certo? Densidade de portadores é algo que dá para inferir mais ou menos, né? Carga de um elétron é fácil saber, ele sabe. Massa de um elétron ele sabe. Né? Então, eu posso calcular o tempo de colisão para um condutor. Um condutor de 10 a sétima, né? E, para isso, basta a gente saber, bom, qual é a distância interatômica típica de um sólido, né? Certo? Se você sabe isso, e se você imagina, bom, cada átomo libera um elétron, certo? Você tem a densidade de portadores N, mais ou menos, né? Então, você tem um sólido, né? Se você sabe mais ou menos a distância interatômica, você tem aí um cubozinho, imagina, né, bem simples, tá certo? Um cubozinho de lado A. Essa distância é conhecida, né?
é da ordem de 3 angstroms, certo? 0,3 nanômetros. Com isso, eu tenho o volume de um cubo desse aqui, certo? Que é, o volumezinho de um cubo é A ao cubo. Pode-se calcular isso aí, certo? Imagine que cada cantinho desse libere um elétron, mas ele libera para 8 cubinhos vizinhos. Então, ele libera 1/8 de elétron para aqui para dentro, esse aqui 1/8, ou seja, todo mundo libera, no fundo, 1 elétron por cubo. Então, você tem a densidade. 1/3. Então, com isso, eu sabendo tipicamente o sólido, qual é a distância interatômica, que é 3 angstroms. Imaginando que num condutor razoável, cada átomo libere um elétron, certo? Eu tenho a densidade de portadores N. Né? E com N, a massa do elétron e a carga tem mais ou menos a ideia do tempo de colisão, que nesse exemplo aí das notas, isso aí da ordem de... Aquele tempo que ele falou, né? Quanto tempo leva para você, para o elétron colidir, né? Dá da ordem de 10 a menos 14 segundos. Né? Isso é uma conta assim, rapidamente feita usando o princípio básico. Né? A fórmulazinha da condutividade, densidade mais ou menos deve ser isso. Né? Sabe a carga do elétron, a massa do elétron, você tem o tempo de colisão. Esse é o tempo do transitório. Aquele transitório aplicou um campo, 10 a menos 14 segundos depois, ou 10 vezes isso, 10 a menos 13 segundos depois, a velocidade atingiu o nível de arrastamento constante. Certo? Muito bem. O princípio importante é... Passa isso aqui, tá certo? Só observando, né? Se você tem, só para vocês que estudam semicondutores, né? Se você tiver elétrons e lacunas, né? A condutividade, tá certo? Vai ser a soma das duas contribuições. Um grupo de elétrons, o grupo de elétrons tem densidade, o grupo de lacunas tem densidade associada a N+, carga Q+, tempo de colisão tal mais, massa M+, pode ser lacuna, pode ser íons, tá certo? Íons, né? Íons, átomos pesados ionizados, você tem a massa grande, né? Tem o tempo de colisão diferente, tá certo? Então você tem a contribuição aditiva da condutividade desse grupo aqui, e para os outros portadores, que seriam os elétrons, no caso, você teria essa contribuição, a condutividade seria a soma. Né? É sempre aditivo, né? Porque isso é sempre ao quadrado a carga, tá certo? Né? Então você separa em 2 grupos, grandes grupos, com velocidades, com tempo de colisão bem definido para cada um, e massa efetiva, no caso do semicondutor, seria a massa efetiva para cada um. Certo? Bom, um princípio importante é o princípio da conservação da carga. Né? Isso vai ter uma implicação importante na forma final de uma das equações de Maxwell. Certo? A gente vai ver ainda nesse curso. Né? Ou seja, é bem simples, né? A carga total no sistema isolado é conservada. Né? Esse é o princípio, certo? Então aqui está um volume fechado, limitado para uma superfície sigma, a carga total no volume é Q, e carga atravessa essa superfície, certo? Ora, a carga que atravessa, a corrente que flui através dessa superfície fechada, agora é a integral de superfície de J a gente está mudando isso aqui para decímetro, tá certo? Mas nas notas tem ds, né? Porque a gente vai lidar com o vetor de Poynting, né? O vetor de Poynting a gente chama de S. Então, para não confundir as coisas, está mudando a notação para decímetro, tá certo? Bom, então a pergunta é, o princípio é simples, né? Se flui uma corrente para o exterior, né? Qual é a relação entre essa corrente e a taxa de variação da carga no volume, certo? Ora, se dq dt é positivo, se dq dt é positivo, se eu estou acumulando carga dentro do volume, é porque a corrente está entrando, certo? Então quer dizer que I é negativo, né? O fluxo é para dentro, certo? Quer dizer, essa quantidade aqui, o fluxo JDS é um valor negativo. Né? Por outro lado, se dq dt é menor que zero, ou seja, se a carga está diminuindo, é porque a corrente é positiva. Certo?
A carga que está aqui não é aquilo que atravessa aqui, não. É menos do que atravessa, na realidade. Certo? Então, o princípio da conservação da carga nada mais é do que essa simples equação. Né? I, corrente que flui para o exterior do volume, é menos a taxa de variação da carga que está dentro do volume. Isso aqui é a forma integral do princípio da conservação da carga. Certo? Né? Forma diferencial, bom, isso aqui é integral de J ds, ou J d sigma. Isso aqui é menos d dt. A carga é a integral da densidade de carga dV. Certo? Então, se tiver excesso de carga e estiver variando no tempo, então tem essa propriedade aí. Né? Certo? Bom, se o volume é fixo, né, observe que isso aqui pode variar. Mesmo que a carga seja fixa, eu posso ficar variando o volume, certo? Né? Posso pegar o volume e ficar variando, imagina isso. Para um volume fixo, então essa derivada só vai atuar sobre a densidade de carga. Né? Então, isso aqui vai dar fluxo volume fixo. Né? E daí, bom, essa aqui é a forma integral do princípio da conservação da carga. Né? A gente pode obter uma forma diferencial usando o teorema de Gauss. Isso aqui é integral de J do divergente, né? Juntando tudo numa integral só. Obter essa relação. Né? E se você pega o volume e faz ele se tornar um volume diferencial, quer dizer que basta isso aqui vezes ΔV igual a zero. Né? No volume diferencial é isso vezes ΔV dá zero, ou equivalentemente, isso aqui igual a zero. Né? Então você tem aí a forma diferencial do princípio da conservação da carga. Né? Divergente de J igual a menos dρ dt. Tá? Então, um princípio bem simples, tem uma equação diferencial importante, né, envolvendo divergente do vetor de densidade corrente e a taxa de variação da densidade de carga em cada ponto do volume, tá certo? Tá? Então, isso aqui é a primeira consideração da carga, forma diferencial. Observe que isso aqui tem uma implicação, né? Certo? Você tem um condutor, né? Cuja condutividade seja sigma e a permissividade elétrica seja epsilon. O que acontece? Divergente de D é a densidade de carga, né? Bom, D é igual a epsilon E, certo? Divergente de epsilon E igual a ρ, certo? Por outro lado, né, J vale sigma E, ou seja, E é igual a J sobre sigma, né? Se eu jogar aqui dentro, certo? O que acontece? Divergente epsilon sobre sigma J igual a ρ. É claro que a gente está falando aqui de meios homogêneos, isso aqui pode sair da derivada, né? Isso aqui vai dar epsilon sobre sigma dividido em J igual a ρ, né? Mas quem é divergente de J? Menos dρ dt.
Então, você tem essa equação aí, ó. Menos epsilon sobre sigma d rho dt igual a rho, né? Ou então epsilon sobre sigma d rho dt mais rho igual a zero. Isso aqui tem a dimensão, né? Sigma sobre epsilon tem dimensão, ou melhor, epsilon sobre sigma tem dimensão de um tempo, tá certo? Tempo sobre tempo, né? Cancela, fica rho com rho, né? Então, esse é um tempo chamado de tempo de relaxação tal, que não tem nada a ver com o tempo de colisão, é outra coisa, tá? Quanto melhor a condutividade, menor esse tempo, certo? O epsilon não tem um papel muito importante, porque o condutor tem um epsilon próximo de epsilon zero, mais ou menos, tá? O importante é a condutividade. Então, se eu dividir, se isso aqui é tal, né? Se eu passar para cá, vai dar mais 1 sobre tal rho igual a zero. O que acontece? Solução dessa equação. Se no tempo t igual a zero, a densidade é rho igual a rho zero, quer dizer, depois de algum tempo, que é o tempo típico, é o tempo de relaxação, rho vai ser rho zero, exponencial de menos t sobre tal. Quer dizer o quê, pessoal? Qualquer excesso de carga colocado dentro do condutor, se a densidade inicial é rho zero, vai desaparecer do volume, certo? Depois de muito tempo, a densidade volumétrica de carga dá zero. Né? Qualquer que seja a forma do sólido, né? Ele homogeneamente vai diminuindo a densidade de carga até dar zero, certo? Então, você tem a densidade de carga rho em cada ponta aqui, tá certo? Então, depois de um certo tempo, a carga no volume dá zero, né? E onde é que está a carga? Desapareceu? Foi para onde? Certo, mas até onde ele pode ir? Aqui fora é vácuo, certo? Aqui está um material, o condutor. Pode chegar no máximo até onde? Até a superfície, certo? Então, essa carga de volume sai do volume e vai para a superfície. Depois de um tempo característico, que é o tempo de relaxação tal, que é epsilon sobre sigma. Então, qualquer condutor, se você injetar uma quantidade de carga nele, essa carga vai para a superfície. Ou seja, o excesso de carga começa a se repelir. Daí, campo interno, um acelera o outro, vai se afastando o máximo que puder. E para lá, estabiliza. Né? Depois de certo tempo, o sistema entra em estado permanente, fica a carga na superfície. Tá? Vou ficar enchendo o saco aqui agora, né? Deixa eu desligar isso aqui para não ficar falando nada. Certo? Vou fazer um exemplo aqui só para mostrar, né, esse transitório, tá certo? Nesse exemplo aqui, se você tem uma esfera, por exemplo, né? Só para dar uma ideia, né? Tem uma esfera condutora, permissividade epsilon, condutividade sigma, né? Admita que em tempo inicial a densidade seja rho zero, certo? Então, o que acontece com o campo dentro e fora, depois de um certo... Assim, no transitório e no regime permanente, né? Aqui fora é vácuo, né? Bom, se aqui é vácuo, isso aqui já de cara é zero, certo? Densidade de corrente não tem no vácuo, né? Não é condutor o vácuo, certo? Né? Então, aqui fora não vai ter corrente, certo? Bom, como a densidade de carga varia, né? De acordo com ρ igual a ρ zero, exponencial de menos t sobre tal, quer dizer que se em cada ponto do volume a densidade é ρ zero, em cada ponto do volume, depois de algum tempo, a densidade vai ser uniforme, dada por isso aqui. Certo? Então, eu posso aplicar a lei de Gauss e calcular o fluxo elétrico, carga envolvida, no tempo t. Né? Em t igual a zero, a carga vale isso, certo? Né? Então, se você for calcular, tá certo? Usando a lei de Gauss, né? Essa aqui é a expressão que teria se a densidade fosse fixa, né? A densidade de carga, né? Mas como a densidade varia no tempo, é ρ de t vezes r sobre 3. Isso aqui é a expressão que a gente já fez antes, essa lei de Gauss para
Para esferas uniformemente carregadas, a densidade de fluxo elétrico é ρr sobre 3. Né? Aqui no caso vai ser ρ de t, onde ρ de t é ρ0 exponencial de menos t sobre tal. Então, existe um campo elétrico, existe um vetor densidade de fluxo elétrico e também um campo elétrico, né? D igual a epsilon E, eu tenho um campo elétrico dentro, ρr sobre 3 epsilon. Ó. Mas é um campo transitório, ele varia, vai decaindo. O campo existe e vai decaindo com o tempo. Né? A densidade de corrente, por sua vez, é sigma vezes E. Né? Vai dar sigma sobre 3 epsilon, ρ de t, R a R. Epsilon sobre sigma é o tempo de relaxação. Então, vai dar esse valor aí, a densidade de corrente. Certo? Então, a densidade de corrente, o vetor D, o campo elétrico E, todos caem com a taxa de relaxação, com o tempo de relaxação tal R. Certo? Bom, e do lado de fora, o que acontece? Do lado de fora, tudo se passa como se o sistema tivesse uma carga constante. Certo? Aqui do lado de fora, certo? Tudo se passa como se a carga, não importa onde ela esteja, né? A densidade está uniformemente distribuída. Né? A carga de volume vai desaparecendo e vai indo para a superfície, certo? Mas a soma das cargas dá sempre a carga inicial Q0, que é a densidade inicial vezes o volume. Então, para todos os efeitos, do lado de fora, o campo é fixo, é constante. Porque ele está uniformemente distribuído no volume e um pedaço da superfície. Mas a carga total é Q0. Certo? Então, do lado de fora, o D vai ser, chamado de D2, né? É radial, né? Vai ser Q0 sobre 4π R2. Né? E o campo 2 vai ser epsilon E, né? Aliás, D sobre epsilon vai ser Q0 sobre 4π epsilon 0 R2. Em termos da densidade, se quiser, isso aqui vai dar ρ0 a 3 sobre 3R2. Né? Isso é o que a gente obtém usando a densidade de corrente de carga. Né? Aqui é ρ0 a 3 sobre 3 epsilon 0 R2, algo que a gente já fez antes também. Né? Então, isso aqui não varia com o tempo, é constante. Mesmo que haja transitório lá, do lado de fora, tudo se passa como se fosse algo constante, né? Como se a carga estivesse no centro, a carga total Q0 aqui no centro, certo? Tá? Bom, e aí eu posso calcular a densidade de carga superficial de duas formas. Cálculo usando condição de contorno é o D2 em R igual a menos D1 em R igual a. Né? A densidade de carga superficial livre é a diferença dos D normais na superfície. Né? D2 dá ρ0A sobre 3. Certo? E o D1 está aqui, né? É a mesma coisa, só que é ρ0A sobre 3 exponencial de menos t sobre tal. Né? Na verdade, a gente está chamando de tal R, né? Tempo de relaxação. Certo? Então, ρS aparece a densidade de carga superficial dada por ρ0A sobre 3, 1 menos exponencial de menos t sobre tal R. Né? Então, a densidade de carga superficial, o que acontece com ela? Começa em 0, t igual a 0, e ela adquire um valor de regime permanente, né? Que vale ρ0A sobre 3. Certo? Então, a carga que estava no volume se transforma em uma carga total de superfície, depois de algum tempo. Né? Bom, outra forma de calcular isso, qual seria? Bom, a carga de volume mais carga de superfície o tempo todo é igual à carga inicial.
precisa de conservação da carga simples, né? Carga de volume ρ0 vezes 4/3 de π R3, né? Exponencial de menos t sobre tal R, mais QS, igual à carga inicial, que é ρ0, 4/3 de π3. Daí você tem QS é ρS vezes 4π A2. Então, se você mexer nessas equações, vai obter o mesmo resultado que a gente obteve aqui, certo? Usando esse princípio de conservação da carga tradicional, né? Simples. Ou quando você não contorno, ou a carga total é conservada, igual que é zero, certo? Bom, tem mais duas coisas para falar antes de terminar essa aula, tá certo? A primeira vamos falar aqui sobre, não é dissipação, mas é intercâmbio. O termo correto seria, vamos mudar isso aqui, tá certo? Para intercâmbio. Bom, dissipação em condutores está mais ou menos certo, né? Aqui está certo o termo, não está errado não, porque a gente está falando de condutor, né? Mas o que a gente vai desenvolver aqui é algo mais geral, né? A gente pode falar que é intercâmbio entre portadores e campos, certo? Qualquer que seja a situação, né? Vai ver já por quê. Em condutores, quando você aplica o campo elétrico, você vai realmente ter dissipação de energia, certo? O resultado disso obtém é dissipação de energia, né? Mas há situações em que esse intercâmbio não é dissipação, é outra coisa, né? Então, observe que se eu tenho aqui um sólido, né, sob a ação de um campo elétrico, né, que tem um volume V, você produz uma densidade de corrente J. Se eu olhar aqui um pedacinho do material, tá certo? Um volume delta minúsculo V, né? Mais uma vez, né, se a coordenada é x, na média, isso aqui muda de dx no tempo dt, eu tenho a velocidade média, né? Eu tenho o volume ΔV. Né? Então, observe que a energia só desse volumezinho ΔV é um ΔWE, né, que varia numa taxa, que é a potência elétrica, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, né? O trabalho realizado para pegar esse volumezinho, mover ele de dx, né? Certo? Veja, o sólido como um todo me fornece uma energia, né, de interação que é WE, certo? O volume diferencial, que é o deltazinho V, me fornece energia ΔWE. E essa energia varia uma taxa, né, num tempo dt, que é a diferencial associada ao diferencial de tempo, certo? Então, eu tenho isso por causa do volume e isso aqui por causa do tempo, certo? Então, para um deslocamento dx, né, existe uma variação da energia diferencial, que é ΔWE, que é dΔWE, que é força por escalar com dx, é o trabalho, certo? Né? Então, se você pega isso aí, divide pelo tempo t dt, que corresponde ao deslocamento do volume de dx, isso aqui vai dar Fe escalar dx dt. Isso é o quê? Velocidade média, certo? Né? Força elétrica, tá certo? Isso aí, a força elétrica é a carga, né? Delta aqui, vezes o campo elétrico, certo? Né? Então, se você jogar aqui, certo? Essa taxa de variação é a potência, vamos chamar por enquanto dissipada, porque é um condutor, tá certo? Ou a potência intercambiada entre campo e portadores, né? Como é um sólido, né, é só um pedacinho da potência total. Então, eu trocando a posição aqui, vai dar delta dWE dt, né?
Isso aqui é taxa de elevação de energia total. No volumezinho, isso dá um pedacinho de delta, né? Isso aqui é a potência elétrica. Vai dar delta PE, certo? Então, em resumo, né? Isso aqui deu delta PE igual a delta QE vezes V, né? Certo? Isso aqui é exatamente isso aqui, né? A potência elétrica ou intercambiada ou dissipada nesse volumezinho é o quê? A força elétrica vezes a velocidade média. Bom, a força elétrica está aqui, ó, delta Q vezes... Deixa eu aumentar aqui. Visibilidade melhor aqui, né? A força elétrica no volumezinho é delta Q vezes E, certo? Delta Q, por sua vez, é quem? Densidade de carga, delta V, né? Então aparece um ρ aqui dentro, e o delta V vem para cá. Então você tem, isso aqui é quem? Densidade de corrente. Tem J para eu escalar com E, vezes delta V, então você tem a densidade de potência, né? Delta PE, delta V, certo? Então, no volume delta V, a potência dissipada ou intercambiada é simplesmente o volume vezes esse parâmetro aqui, J escalar E. Daí eu posso calcular agora a potência total dissipada no volume, ou trocada entre campo e portadores. Vai ser o quê? Vai ser a integral de volume disso aqui. Então, vai dar potência elétrica, né? Potência elétrica a gente fala assim, delta P é igual a delta V J escalar E. Então, a potência elétrica no volume todo vai ser o quê? Integral de volume J escalar E. Bom, em materiais, em condutores, né? J é sigma E, né? Tá? Então, qual é o resultado que a gente obtém? Potência elétrica é um número positivo, tá? Sigma é positivo, né? Módulo é ao quadrado positivo. Quer dizer, então, quando a potência é positiva, quer dizer, o campo está dando energia para os portadores, né? Eles colidem, aquecem, tá certo? E mantém aquela velocidade constante. O campo elétrico dá energia para os portadores e eles colidem e aquecem, né? Então, o sistema atinge aquela velocidade de arrastamento constante quando a potência que o campo fornece para o portador e a potência que os portadores fornecem para o sólido, ele aquece. Então, dissipa aquela potência fornecida, tá certo? Hã? Muito bem. A pergunta é, e se eu mantivesse isso aqui menor que zero? Hã? Tem algumas situações que artificialmente posso fazer J escalar negativo. E manter isso um valor líquido no volume, certo? Então, o que vai acontecer? Potência negativa, quer dizer o quê? Bom, se no caso tradicional, né, a potência positiva é o campo quem dá energia, certo? No caso oposto, é os portadores que dão energia para o campo. É o oposto. Então, a energia não vai do campo para os portadores, mas vem dos portadores para o campo. Quer dizer que isso permite eu aumentar o campo, né? Permite eu amplificar, certo? Né? Então, muitos dispositivos fazem isso. Você pega um feixe de elétrons, faz ele descrever uma trajetória tal que a densidade de corrente resultante fica em sentido oposto durante esse percurso, sentido oposto com o campo elétrico. Quer dizer que o campo entra junto, uma radiação eletromagnética entra junto com esse feixe de elétrons e sai do outro lado amplificado. Então, você sustenta num certo percurso de comprimento L, certo?
num certo percurso de comprimento L, você faz com que você mexe na trajetória do feixe de elétrons, tá certo? Joga um campo junto, mexe na trajetória do feixe de forma que durante um certo comprimento que você controla, isso aqui aconteça. Daí o campo que entra assim, sai assim do outro lado. Né? Então, amplificadores de micro-ondas, certas válvulas de ondas viajantes fazem isso. Tá certo? Geradores de micro-ondas, clystrons, fazem isso. Né? Lasers de elétron livres faz isso, é num acelerador linear, você tem um elétron modulado para a trajetória espacial, e o campo entra e sai amplificado. Certo? Lasers de elétron livre. Né? E lasers tradicionalmente também fazem isso. Né? No fundo, o que você quer fazer é manter esse tipo de situação. Manter o J e o E, sentidos opostos, durante o certo... você não consegue fazer isso o tempo todo, mas você consegue fazer num certo percurso e consegue amplificar. Né? Muito bem. Vamos fechar aqui, certo? Ilustrando que em meios condutores a gente também tem problemas de valor de fronteira. O problema de valor de fronteira em meios condutores é determinação de resistência elétrica, no fundo. Né? Você tem uma configuração, tem dois eletrodos, entre esses dois eletrodos tem um meio resistivo ou condutivo. Você quer saber qual é a resistência entre esses dois eletrodos. Tá? E aí depende da geometria. Então, se você quer resolver esse problema, o que você tem aí é, geralmente, né, um eletrodo, certo? Vamos formar uma figura mais ou menos fechada, né? Dois eletrodos aqui, tá certo? Entre eles tem um material que tem condutividade sigma. Então, eu aplico uma diferença potencial. Então, eu quero determinar a resistência elétrica, né, entre esses dois contatos. Certo? Para determinar a resistência elétrica, eu preciso determinar quem? Bom, qual é a corrente que flui? Se eu sei V, né? V sobre I. Para determinar a corrente, eu preciso da densidade de corrente. Né? Para a densidade de corrente, eu preciso do campo elétrico. Para o campo elétrico, eu preciso do potencial. Né? Então, eu preciso resolver uma equação diferencial potencial, preciso saber que equação é essa. E sabendo o potencial, eu chego na minha resposta. Né? Corrente elétrica, da qual eu vou chegar na impedância, na resistência elétrica. Certo? Muito bem. Então, como é que é o problema de valor de fronteira em condutores? Né? Primeiro, no regime permanente, que ele não está trabalhando em regime transitório ainda, né? A gente só falou do sistema de conservação da carga, falou que tem um regime transitório, mas ele está no regime permanente. Admite-se que as coisas já se estabilizaram, tá certo? Então, d-ρ dt igual a zero, tá? Você tem divergente de J igual a zero. Né? Então, no condutor também, a densidade de carga volumétrica vale zero, certo? ρ igual a zero e d-ρ dt igual a zero, né? Então, uma equação diferencial é divergente de J igual a zero. A outra, para campo independente do tempo, o campo elétrico é irrotacional. Né? Daqui você tem que o campo elétrico é menos gradiente de φ, dessa equação, né? Usando J igual a sigma E, ou seja, observe, né? Divergente de J igual a zero. Né? Se J é igual a sigma E, você tem divergente de sigma E igual a zero, daí você pega E, joga aqui dentro. Que equação a gente obtém? Divergente de menos sigma... divergente de sigma, né? E, que é menos gradiente de φ, igual a zero, ou seja, Laplaciano de φ igual a zero. Então, no meio entre os contatos, no meio, na região, no domínio, você quer calcular, o potencial satisfaz a equação de Laplace. Era de se esperar, porque a densidade de carga é igual a zero, né? A equação de Poisson mais ρ igual a zero dá a equação de Laplace. Certo? Então, o problema se resume a resolver, tá certo? A equação de Laplace, algo que a gente já sabe. Né? E observe que
a equação, né, no regime permanente, tá certo? Só para a gente ver, né? Como a gente não lida com campo elétrico, tá certo? Lida com potencial, não precisa falar em campo elétrico, calcula o potencial e calcula o J direto, é menos sigma gradiente de φ, que é sigma é, certo? Não precisa calcular o campo elétrico, basta calcular o J direto, certo? Então, quem aparece nas equações não é E nem é D, é J. Certo? Bom, e J tem que satisfazer condições de contorno, né? Você pode ter dois meios diferentes, propriedades diferentes. Né? Potencial contínuo, tá certo? Entre dois materiais distintos, condutores. Mas e o J, como é que ele se comporta? Nós sabemos, né? Porque a equação divergente de D igual a zero me dá D normal é contínuo. Certo? Se vale ρ, dava D normal, tem uma descontinuidade de ρs. Mas quando ρs é igual a zero, o D normal é contínuo. Se no caso divergente de J é igual a zero, quer dizer que a propriedade que eu obtenho de condições de contorno é que J normal é contínuo. Certo? Ou seja, a condição de contorno para a densidade corrente é J2 menos J1, produto escalar com a normal, é igual a zero. A densidade corrente normal, a interface, é contínua. Certo? Então, essa é a condição de contorno. Ok? Só para ilustrar rapidamente, certo? Vou dar um exemplozinho rápido aqui, né? De problema de valor de fronteira, certo? Suponha que você tenha dois eletrodos esféricos, né? Errado foi, bicho. Falta botar isso aqui, né? Muito bem. Vou botar isso aqui, um condutor, tá certo? Aliás, um material resistivo que tenha condutividade. Né? Vou botar ele de uma corzinha aqui, certo? Eu acho que isso aqui está por trás, né? Deixa eu ver aqui. Não, rapaz. Fiz errado aqui, limit of shots. Pronto, vamos lá. Pronto, aqui você tem uma material resistivo, aqui você tem o eletrodo interno. Que você já conhece, né? Certo? Então, o que eu sei aqui? Bom, eu sei que existem dois eletrodos. Bom, raio interno desse eletrodo aqui é B, né? Raio interno desse eletrodo aqui é A, certo? E o material aqui tem condutividade sigma, né? Não precisa nem me preocupar com permissividade, né? Não aparece na expressão da resistência elétrica, certo? Quero determinar a resistência elétrica entre eletrodos. Mais uma vez, isso não depende de como eu alimento o sistema. Não depende onde eu aterro, onde eu aplico o potencial V, não depende disso, certo? Sempre o resultado é o mesmo. Vou aplicar V volts aqui e vou aterrar lá de fora, certo? E vou determinar a corrente que flui entre eletrodos. Para isso eu faço o quê? Resolvo o potencial aqui dentro, certo? Nós sabemos já resolver esse problema, né? O potencial vai dar o quê? Por inspeção, certo? Φ VAB, né? Sobre R B menos A, certo? Deixa eu ver se está certo aqui.
Tá certo? Não. Não, tá errado. Não tá, isso não. Vou fazer aqui rapidinho. Eu vou fazer aqui, tá certo? A B, 1 sobre A menos 1 sobre R, né? Aliás, 1 sobre R menos 1 sobre B, eu acho. 1 sobre B menos 1 sobre R. Para ele não perder tempo resolvendo isso, nós já sabemos que a solução é dessa forma, né? R igual a B dá 0, R igual a A dá... Aqui está um A menos B aqui embaixo. A menos B sobre AB cancela, satisfazendo a condição de contorno, né? Em R igual a B, isso aqui dá 0, certo? R igual a A vai dar A menos B sobre AB. A menos B cancela, e a B cancela dá V volts. Certo? Essa é a solução do problema. Né? O que eu preciso saber? Quem é a densidade corrente? É menos sigma gradiente do potencial. Ora, gradiente do potencial é a R dφ dr. Né? dφ dr dá a derivada da menos 1 sobre R2, que dá mais 1 sobre R2, certo? Com menos, dá menos, né? Então, J vai ser J radial, né? Para você botar o vetor, não. Vai dar menos sigma VAB sobre B menos A, sobre A menos B, R2, né? A menos B está aqui, né? Então está correto, certo? Muda o sinal aqui, vai dar sigma VAB sobre B menos A, que é positivo, R2. Densidade de corrente é variável, né? Bom, qual é a corrente que atravessa a seção transversal dessa região esférica? Vamos pegar uma superfície intermediária aqui qualquer. Nesse caso eu quero mais grosso. Não é nada isso. Uma superfície intermediária de raio R, né? JR vale isso aqui e a área vale d sigma, né? Igual a R2 de ômega, d sigma radial, né? R2 cancela, né? Integrando o ângulo sol vai dar 4π. Então, a corrente que flui do eletrodo positivo para o negativo, que é de dentro para fora, vai ser I igual a 4π cancela, 4π sigma VAB sobre B menos A. Daí você tem a resistência elétrica, V sobre I, né? B menos A sobre sigma 4π AB. Certo? Essa é aquela parecida com a expressão da capacitância, né? Capacitância, certo? É o contrário, certo? Epsilon área, né? Que era 4πAB, área efetiva, sobre B menos A, né? Vocês estão lembrados da expressão da capacitância desse aqui, certo? Área efetiva, né? É uma área efetiva aqui, sigma, em que o raio é a média geométrica dos raios, certo? E aqui é a espessura da camada, né? Mesma coisa, certo? Comprimento, a espessura da camada, área efetiva, né? É parecido com a lei de Ohm, certo? Só que a seção transversal não é constante, né? É variável. Então tem uma área efetiva aqui no meio, certo? Né? ZC dá o quê? Tal R, né? Epsilon sobre sigma, né? Se vocês forem observar. Se você souber a capacitância da estrutura, você determina a resistência elétrica, usando essa relação aqui. Né? Certo? Muito bem, só para resumir para vocês, né? Como é que resolve o problema de valor de fronteira? Né? Você define aí, tem um passo a passo aqui nessa tabela, define a região de interesse, certo?
Submeta o controle autonômico de diferença potencial do jeito que você quiser, que for mais conveniente possível. Tá? Aplica as condições de contorno, certo? J normal condição. Se tiver mais de um condutor, né? Pode ser que tivesse mais de um, certo? Então, se eu tivesse ali duas regiões concêntricas esféricas, então você resolve potencial numa, potencial na outra, calcula a corrente que flui, em qualquer dos dois você vai ter a corrente que flui, tá? Resolve a equação de Laplace, obtém J, obtém corrente, obtém a resistência, certo? Vê sobre aí. Ok? Bom, então a gente termina aqui. Uma dúvida?